Eu vou fazer algumas considerações breves para que as senhoras compreendam, especialmente as adaptações do formato da competição, né? Trata-se de uma simulação de uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, mas no formato de multicorte nós temos algumas adaptações e, nesse sentido, farei algumas breves orientações. De início, a doutora Thalita vai presidir o painel de juízas. Gostaria, inclusive, de enfatizar, é uma honra ter um painel com 3 mulheres avaliando as nossas equipes. A presidente do painel, ela tem um papel específico. Os oradores, as equipes, elas têm 15 minutos no tempo ordinário para fazerem a sua sustentação oral. Assim que os oradores entrarem na sala, eles informarão, né, serão indagados a esse respeito, como cada equipe vai distribuir esse tempo inicial de 15 minutos entre as duplas. O cumprimento do tempo é algo importante, e caso um orador precise de um tempo adicional, ele deve se reportar à presidente do painel solicitando esse tempo, que vai ser deferido o pedido conforme a liberalidade da doutora Thalita, conforme achar necessário para que ele conclua algum argumento, algum ponto ali inconcluso naquele momento da fala dele. Isso é importante porque a isonomia da competição demanda que a gente exija uma igualdade de tempo para que essas apresentações aconteçam. Dito isto, quanto ao rigor com relação ao tempo das apresentações, o modelo da Electronic Court Competition tem como uma premissa muito forte da interpelação dos juízes, que não é algo que acontece numa sessão de tribunais brasileiros. Enquanto um advogado faz sua sustentação oral, ele não vai ser interrompido. Aqui, a gente, com a inventividade de professor Marcelo Weick, aqui a gente tem essa adaptação de modo que não só é permitido aos juízes fazerem essas interpelações, como nós recomendamos que façam, sempre considerarem necessário. Esses questionamentos feitos pelos juízes buscam medir, entre outras coisas, o domínio que os oradores têm sobre os fatos, sobre os fundamentos que eles apresentam, enfim, sobre pontos centrais ali. Se eles apresentam um precedente, vocês podem questioná-los sobre a aplicação, a distinção desse precedente, enfim. E dentro desse contexto, o resultado final do que a gente busca avaliar com essas interpelações é muito a inteligência emocional desses oradores de serem capazes de responder às indagações e retomar a sua fala com segurança, com uma postura adequada, com coesão na apresentação, uma apresentação mais ou menos limpa. Enfim, esse é um critério bem forte na avaliação de vocês, conforme o formulário que foi encaminhado, e pedimos a vocês essa colaboração. Ainda quanto às perguntas, quando uma juíza avaliadora for indagar uma equipe, a gente pede o seguinte, que, por se tratar de uma rodada virtual, que vocês adotem alguma fala protocolar, né? Ilustre advogado, doutor, doutora, e deem uma pausa para que o orador ele possa ter um delay, né, um tempo para interromper a sua fala, escutar a pergunta e poder respondê-la. Também orientamos para que, no momento de realizar alguma pergunta, alguma interpelação, a juíza que assim o fizer, antes de passar a palavra ao orador ou oradora, questione os demais membros do painel se tem algum questionamento quanto àquele ponto abordado. Porque dessa forma nós garantimos que questões, perguntas a respeito de um dado ponto do caso hipotético sejam feitas em bloco, para que ao longo da sustentação oral, cada orador possa explorar a maior extensão possível de todos os pontos constantes no caso hipotético, mas uma questão de ser sistematização por ser uma rodada virtual. Então, feitos esses esclarecimentos, espero que seja uma experiência interessante e de muita aprendizagem para todos vocês, para todas vocês. Peço que perguntem. É importante testar isso, esse modelo. A nossa experimentação nessa competição é essa.
ver até onde esses meninos vão, com uma pesquisa que eles fizeram, mas sempre lembrando que é uma experiência de aprendizagem, sobretudo para eles. Então, feitos esses... Sim, uma última e breve orientação que até estamos dando agora pela primeira vez, é que ao final da rodada, cada juíza pode fazer um rápido, caso se sinta confortável, um rápido feedback a respeito da desenvoltura dos competidores. Não se trata de dar um feedback sobre a avaliação da nota que eles vão obter, mas é um feedback que às vezes muitos têm uma insegurança, é a primeira experiência para muitos deles. Então, pontuar algo sobre desenvoltura, dicção, postura, tranquilidade, mais tranquilidade, muita tranquilidade, enfim, situar ali alguns adjetivos breves sobre a performance e o desempenho deles, que é algo até que oriento pensando em tornar essa experiência estimulante para eles, né? Eles precisam, às vezes, desse retorno. Então, feitas essas orientações, vamos agora aguardar que os competidores entrem na sala. Temos aqui a presença da professora Vânia. Bem-vinda, professora Vânia. Uma honra estar aqui com a senhora. E uma honra estar com todos vocês. Uma honra estar com todos vocês. Agradeço em nome do professor Marcelo, todos a comissão organizadora e todas as entidades envolvidas nesse Electoral Multicourt Competition. Vamos agora aguardar que os oradores entrem, né? O horário já está se aproximando. E assim que eles entrarem, eu faço algumas orientações aos competidores, colho o tempo que eles podem distribuir, como eu disse, os 15 minutos conforme sua liberalidade, e passando a palavra para a doutora Thalita, ela já inicia a sessão do Tribunal Superior Eleitoral para o julgamento do caso Cunha Rocha e Partido Comunista versus Irmão Silva. Daniel, eu só informar então que ficou a banca a doutora Adriana, a doutora Thalita, que irá presidir, não é isso? Isso. E doutora Maíra, né? Isso, professor. Então, agradecer às três. Doutora Jaqueline ficou para as 15h30, não é isso? Houve essa alteração de horário. Então, eu queria mais uma vez agradecer a doutora Adriana, que eu tive a oportunidade de conhecê-la na sessão anterior, minha queridíssima doutora Thalita, doutora Maíra, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Aqui estou eu e a professora Vânia, que é coordenadora adjunta da Bradep, vocês a conhecem mais que... Queria até cumprimentar, Marcelo, e a felicidade de uma banca de 3 mulheres tão valorosas, né, do direito eleitoral. Exatamente. E aí eu vou passar a palavra para a Vânia para agradecer em nome de todos, né, da Bradep, do IPRAD, da Escola Judiciária Eleitoral e também do Conselho Federal da OAB. Vânia, por favor. Queria dizer que é uma alegria muito grande, né, em meu nome, em nome do doutor Marcelo, contarmos com uma banca tão elevada, né, de grandes profissionais, como é o caso da doutora Adriana, da doutora Thalita, da doutora Maíra Domingues, né, cumprimentar a nossa querida Laila Mello, assessora aqui da competição, e agradecer muitíssimo, né, pela colaboração de Vossas Excelências, né, nesse momento, doutor Daniel Macedo, né, em que todo esse conjunto, né, de entidades está se esforçando para fazer essa primeira competição de direito eleitoral, reunindo tantos valores, né, do Brasil inteiro numa só competição. Muito obrigado. Daniel, só para finalizar minha fala aqui, enquanto a meninada está entrando, desejar boa sorte aos competidores. Eu só queria dizer que nós iremos, como fizemos nas outras rodadas, também disponibilizar essa rodada, a rodada número 3, pelo canal do YouTube, tá? Porque é uma forma da gente não só permitir que todo mundo se veja, mas também que fique com um legado aí, histórico aí pela primeira competição na área do direito eleitoral. Alguém tem alguma objeção? Então, perfeito. Então, boa competição para todos. Doutoras, estamos aguardando que os competidores entrem na sala. Já temos aqui... deixa eu ver. Temos...
Todos os competidores continuam na sala? Acredito que sim. Vamos lá. Aos competidores das equipes 122 e 244, dou as boas-vindas em nome de toda a comissão organizadora do primeiro Electromagnetic Court Competition. Iremos começar a primeira rodada oral preliminar. A equipe 122 representa os interesses de Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista. A equipe 244 representa os interesses dos irmãos Silva e João José Silva. Peço que os competidores informem a distribuição do tempo, esclarecendo, mais uma vez, que conforme o edital, vocês têm 15 minutos na fala ordinária a serem distribuídos conforme a sua liberalidade entre os membros da equipe e 3 minutos para réplica, dados à equipe 122, e 3 minutos para tréplica, dados à equipe 244. Agora, conforme a ordem de apresentação, eu vou pedir para que a equipe 122 indique a distribuição do tempo de 15 minutos entre os dois oradores e qual dos oradores ficará responsável pela réplica, e depois procede da mesma forma com a equipe 244. Equipe 122, quem fala, por favor, em nome da equipe 122. Equipe 122, presente. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Equipe 122. O Lucas está aí. Temos aqui o orientador da equipe 122 e Lucas Gondim. A equipe 122 me ouve? Teve algum problema aqui. Oradores Lucas Gondim e Juliana Neiva, equipe 122. Como é que o tempo vai ser dividido entre vocês? Alô? Equipe 122. Está tendo problema. Tem um problema com o nosso áudio. Todos me ouvem? Oi? Oradora Juliana, equipe 122. Os senhores precisam definir como vai ser dividido o tempo entre vocês. Quem começa e quanto tempo para cada um? Serão 6 minutos para Lucas Gondim, que iniciará. Sim. E 9 minutos para mim. E quem fará a réplica? Lucas Considerando Gondim. a réplica só são 3 minutos, não será dividido o tempo, ok? Tréplica a mesma coisa. Certo. Lucas Gondim, réplica. Colocarei no chat as informações de equipe, ok? Segunda equipe, por favor. Oradores. Boa tarde, oradora Débora. Isso, da equipe 244. Nós dividiremos entre 7 minutos e 30 segundos para mim e 7 minutos e 30 segundos para o segundo orador, que é o Pedro Arthur. Na tréplica, quem ficará com os 3 minutos sou eu. Desejo às equipes uma boa rodada, tenham uma experiência de aprendizado, fiquem tranquilos. Passo a palavra à presidente do painel, doutora Thalita, e enfatizo apenas algumas breves orientações. Peço às equipes que tenham cautela em 2 pontos principais.
Primeiro, trata-se de uma simulação de uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, então existe uma demanda muito natural quanto à postura e quanto a protocolos a serem adotados quando se reportarem às juízas. O segundo ponto é quanto ao tempo, né? Vocês acabaram de fixar, conforme sua liberalidade, a divisão do tempo, de modo que esse tempo deverá ser rigorosamente cumprido. Caso haja necessidade de, ao final de sua fala, algum dos oradores entender ser necessário um tempo adicional, um breve tempo adicional, é preciso que o orador que estiver se apresentando se reporte à presidente do painel de julgadoras, a doutora Thalita, solicitando um tempo adicional que poderá ser ou não deferido conforme entender pela conveniência e oportunidade a doutora Thalita. Haverá uma placa informando quando faltar 2 minutos para o final do tempo de cada apresentação, exceto na réplica e na tréplica, que é uma fala mais corrida, mais enxuta, e a fala será cortada quando finalizado o tempo por vocês estipulado, correto? Então, fiquem tranquilos, tenham uma boa rodada. Passo a palavra para a doutora Thalita e demais julgadoras para que tenha início esta rodada preliminar. Uma boa sorte a todos. Muito obrigado por sua participação. Licença, só... Pois não? O microfone de Lucas Gondim deu um problema, mas ele já está conseguindo reconectar. A comissão delibera, podemos aguardar breves minutos para que seja restabelecido conforme prevê o edital. Inclusive, peço a anuência do painel de julgadoras, se estão de acordo. Não conseguimos ouvir Lucas Gondim. O orador Lucas Gondim tem um prazo breve para poder restabelecer a conexão, enfim, os equipamentos necessários de sua apresentação, conforme previsão do edital para esse tipo de situação. Essa hipótese está prevista no edital. Qualquer problema técnico, peço a compreensão das nossas julgadoras nesse sentido e aguardo a solução do problema em alguns minutos.
Boa tarde, consegue me ouvir? Agora sim. Sim, orador Lucas, conseguimos. Muito obrigado. O orador Lucas Gondim resolveu a falha técnica, conforme previsão do edital. Esse tipo de fato dá a tolerância de 30 minutos para que seja estabelecida a plena conexão, né, com todo o aparato técnico necessário. Sendo assim, a hipótese prevista no edital que ampara a situação agora ocorrida, razão pela qual podemos, enfim, começar com a nossa rodada, né? A tolerância é de 30 minutos para que fique registrado, inclusive no caso de acontecer o mesmo em outras rodadas. Sendo assim, passo a palavra para, enfim, agradeço às nossas juízes avaliadoras pela paciência com a situação. Além de ser a primeira competição de julgamento simulado em direito eleitoral, é também uma competição no novo normal, né, com rodadas virtuais. Então, agradecendo pela compreensão de todas, agradecendo a todos, tanto as juízes quanto os competidores, pela participação na competição. Passo a palavra à doutora Thalita, que pode dar início à nossa rodada. Uma boa sorte e um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aos 20 de julho de 2020, dou por aberta a terceira sessão do Tribunal Superior Eleitoral do primeiro Electoral Court Competition. Primeiramente, em nome dos membros julgadores aqui presentes, gostaríamos de registrar os nossos cumprimentos à organização do evento e aos servidores que fizeram possível também que esse julgamento se fizesse presente, parabenizando a todos que estão aqui presentes, inclusive aos que vão apresentar suas sustentações, pelo desafio que se encontra, diante da complexidade dos casos que vão ser apresentados. Esse número, o número da pauta que ora se coloca, são ações conexas que têm por partes José Silva, João Silva, Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, bem como o Ministério Público Eleitoral. Tendo em vista que ambas as partes são recorrentes e recorridos, dou já por aberta a palavra aos advogados, aos nobres causídicos representantes que representam os autores, representantes das ações. Nesse sentido, dou por aberta a palavra aos representantes das partes Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista, pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, eminente relatora, em nome da qual cumprimento todos os demais membros desta corte, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, excelentíssimos advogados da parte adversa, boa tarde. Me chamo Lucas Gondim, pelos próximos minutos, aduzirei as razões de fato e de direito que amparam o provimento do recurso ordinário manejado por Carlos Cunha, Marcos Rocha e pelo Partido Comunista, e ato contínuo o desprovimento do recurso ordinário manejado por João e José Silva, e eu farei para o final requerido. Excelências, inicio pelas principais questões preliminares que evidenciam não existir, no caso em questão, óbices à apreciação do mérito das causas, iniciando pela desnecessidade de consórcio passivo necessário entre o autor de abusos eleitorais e o candidato beneficiado por elas, no caso em questão. Em relação ao senhor Pedro Almeida, excelências, gerente do restaurante de propriedade do senhor João Silva, não há que se falar em exigência de consórcio passivo necessário, uma vez que o senhor Pedro Almeida é mero mandatário do senhor João Silva, e conforme jurisprudência pacífica desta Corte, cito como exemplo o recurso especial 323/72, relatoria do ministro Admar Gonzaga, não é necessária a formação do consórcio passivo necessário quando o autor do abuso é mero mandatário do candidato. Além disso, excelências, desde as eleições de 2016, esta Corte tem sinalizado que não mais entende por necessário o consórcio passivo entre o autor do suposto abuso e o candidato beneficiado por ele, uma vez que, como bem consignou o ministro Barroso, no julgamento do RES
2503 de Minas Gerais, tal exigência tem como única finalidade inviabilizar a apuração de ilícitos eleitorais, uma vez que não há que se falar em qualquer prejuízo ou contraditório. O senhor Pedro Almeida, assim como o senhor Lucas Souza, ou qualquer outro terceiro responsável por abusos eleitorais que beneficiaram João José Silva, podem ser integrados ao processo na fase de instrução, como ocorreu no caso em questão, não havendo que se falar, portanto, em prejuízo ao contraditório. Passo à próxima preliminar, quando a suposta exigência de direito de consórcio passivo necessário entre o candidato e seu companheiro de chapa nas chapas majoritárias. Ora, excelências, em que pese o teor da súmula 38 deste Tribunal Superior Eleitoral, no caso em questão, não há que se pronunciar nulidades, nos termos do artigo 219 do Código Eleitoral. É que atingiu-se, no caso concreto, a finalidade do ato de citação. A AIME, em que o vice-governador foi citado, tramitou conjuntamente com as demais AIGs. O vice-governador acompanhou a mesma fase de instrução, a mesma fase de saneamento, a mesma fase decisória e acompanha agora a mesma fase recursal. Como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 17967 do Rio de Janeiro, atinge-se a finalidade do ato de citação quando a parte tem conhecimento e possibilidade de insurgir-se contra os termos daquele processo. E foi o que ocorreu no caso em questão, de modo que, à luz do princípio pago nullitas sanguiere e da própria aplicação subsidiária do artigo 239, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, não há que se pronunciar nulidade, uma vez que houve integração superveniente e espontânea do vice-governador ao contraditório. Passo para a próxima preliminar com relação à suposta ampliação objetiva indevida do objeto das ações de investigação judicial eleitoral. O egresso Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não apreciou o mérito das alegações de abuso religioso, porque considerou haver quebra à estabilização da denúncia. Ora, excelências, no caso em questão, há que se afastar essa preliminar, de modo que o tribunal aprecie o mérito do abuso do poder religioso, uma vez que o processo eleitoral ele tem uma natureza coletiva. No processo eleitoral, como bem enuncia, como bem ensina Flávio Jorge, as garantias individualísticas do processo civil devem ser relativizadas, como ocorre, por exemplo, com o Instituto da Coisa Julgada, segundo evento de provações. Nesse sentido, o artigo 23 da Lei Complementar 64 amplia os poderes instrutórios do juiz de modo a possibilitá-lo conhecer de fatos novos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes. Trata-se de um efetivo instrumento a serviço da efetividade da tutela coletiva eleitoral, que não pode ser restringido por essa Corte. Nesse sentido, é mister que se reveja o posicionamento firmado por esta Corte no célebre julgamento da chapa Dilma Temer, de modo que, à luz do novo CPC, inclusive do seu artigo 493, e à luz da própria literalidade do artigo 23 da Lei Complementar 64, permita-se a apuração do abuso de poder religioso. Passo à próxima preliminar, quanto à licitude das gravações ambientais utilizadas no processo. Como bem consignado por este tribunal no julgamento RESP 408/98 de Catarina, relatório de Faquim, em regra, as gravações ambientais são lícitas em ambientes públicos ou privados e sem autorização judicial, cabendo ao juiz, no caso concreto, controlar a validade da prova, uma vez que não se pode restringir a prioristicamente as possibilidades de apuração de um abuso eleitoral, como bem consignou o ministro Fachin. Desse modo, no caso em questão, a principal gravação que ampara as alegações de abuso do poder econômico são o próprio candidato, o proprietário de um restaurante, convoca uma reunião e faz uma enunciação voluntária, de modo que não há qualquer sinal de flagrante preparado ou de induzimento, de modo que a prova deve ser admitida para análise de seu mérito. Excelências, dado o extinguir do tempo, remeto às demais preliminares ao memorial escrito e passo a palavra para a Corte representante dos recorrentes, que aduzirá as principais defesas de mérito de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. A palavra à doutora Juliana. Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimas senhoras ministras, eminente Procurador-Geral Eleitoral, colegas que nos acompanham, boa tarde. Eu me chamo Juliana Neiva e, atuando na representação do senhor Carlos Cunha, do senhor Marcos Rocha e do Partido Comunista, apresentarei as razões de fato e de direito que fundamentam o provimento das ações recursais por eles manejadas. É o que farei para, ao final, requerer. Prosseguindo para o mérito da ação, os irmãos foram condenados no primeiro grau por abuso de poder econômico. Isso porque eles fizeram uma pré-campanha vultosa e custosa.
Foram realizados ao todo 75 eventos presenciais em diversas localidades, os quais, evidentemente, demandam custos estruturais, como pessoal, divulgação, mobilização, palco, som. Os irmãos também fizeram vários vídeos para as redes sociais com o auxílio de empresas especializadas na área de marketing. Quanto aos gastos da pré-campanha, esta Corte entendeu, no julgamento do agravo de instrumento, do agravo regimental no agravo de instrumento número 924, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que o limite dos gastos da pré-campanha deve ser aquele acessível ao pré-candidato médio, ou seja, devem ser gastos módicos. Isso tem uma razão de ser, uma vez que esses gastos da pré-campanha estão à margem da fiscalização da Justiça Eleitoral, à margem das leis eleitorais, e, caso sejam muito exorbitantes, desequilibram o pleito, desequilibram a campanha antes mesmo que ela comece. Desse modo, foi acertada a decisão do primeiro grau em condenar os irmãos por abuso de poder econômico, uma vez que eles fizeram uma campanha muito acima daquela acessível ao pré-candidato médio, uma vez que nenhum brasileiro médio tem acesso a recursos financeiros para fazer uma pré-campanha deste porte. Prosseguindo na questão da pré-campanha, os irmãos também foram condenados por propaganda antecipada. Isso porque esta Corte entendeu, no julgamento do recurso ordinário número 0616 de relatoria do ministro Olga Fernandes, que para a pré-campanha se converter em propaganda antecipada, não é preciso que haja uma violação clara ao artigo 36A da Lei das Eleições. Não é preciso que haja o pedido explícito de votos. Basta que a pré-campanha seja massiva, seja muito abrangente, como foi o caso da pré-campanha dos irmãos Silva. Pensando nisso, no julgamento deste mesmo recurso ordinário, a Corte estabeleceu parâmetros que diferenciam a pré-campanha da propaganda antecipada. A pré-campanha passa a ser ilícita quando os meios utilizados ultrapassam o limite do razoável, quando as condutas são reiteradas e quando os custos e a abrangência são expressivos. Todos esses parâmetros seguidos pela pré-campanha dos irmãos Silva. É importante observar a gravidade nos dois casos, tanto no abuso de poder econômico como na propaganda antecipada, uma vez que essas condutas foram imbuídas de má-fé, tiveram interesse em queimar a largada da corrida eleitoral e tiveram forte poder de convencer o eleitorado paranaense. Os irmãos também foram condenados de primeiro grau por abuso dos meios de comunicação. Isso porque foram acostados aos autos provas de que eleitores, apoiadores dos irmãos, fizeram disparos de massa de mensagens e de publicações em redes sociais, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, com mentiras, informações caluniosas, notícias falsas, tudo isso para impulsionar a campanha dos irmãos Silva. Ou seja, naquele momento, a vontade do eleitorado paranaense foi sequestrada, uma vez que o seu entendimento, o seu convencimento se deu a partir de inverdades, a partir de informações que eram mentirosas. Esta Corte entendeu no julgamento da... Juliana, eu tenho uma indagação. Posso prosseguir? Referente a essa questão das postagens, envio massivo, né, por eleitores apoiadores, simpatizantes, né? Se fosse possível esmiuçar um pouco a questão da importância ou não do liame de conhecimento do candidato beneficiado com essa conduta, se traria algum reflexo diferente para o entendimento da demanda. Eu não sei se os demais julgadores têm alguma questão a crescer também nesse meu questionamento. Teria alguns outros, mas eu não sei se nós deixaríamos ao final ou se por conta do prazo regimental. Mas, enfim, já fica aqui. Da minha parte, por hora, não. Doutora Maíra. Excelência, da minha parte, por hora, também não. Excelência, eu agradeço seu questionamento, que me permite esclarecer que no julgamento do recurso especial de número 97229 de relatoria do ministro Barroso, esta Corte entendeu que o fato de os candidatos serem meros beneficiários da conduta não é óbice para sua cassação. Não significa que eles não possam ser condenados pelos meios pelo abuso dos meios de comunicação. Também é importante frisar que a própria disseminação de notícias falsas é crime e é vedada pelo Código Eleitoral no seu artigo 326-A.
É importante observar a gravidade das condutas, porque houve viralização, conforme o julgamento do recurso especial de número 133/51, de relatoria da ministra Rosa Weber. É importante fazer uma análise conglobante dessas condutas, observá-las de acordo com o conjunto da obra. Isso porque a soma desses ilícitos cometidos pelos irmãos Silva foi suficiente para desequilibrar, para alterar o resultado da corrida eleitoral. Prova disso é que durante a campanha o Ibope fez uma pesquisa em que os paranaenses traçaram como perfil de candidato para aquela eleição nomes novos, ainda desconhecidos à política, o que não é o caso dos irmãos Silva, uma vez que eles pertencem a uma família que tem um histórico dentro da política paranaense, uma família que tem um grande poderio econômico e que é conhecida, ou seja, uma oligarquia. São dois membros de uma oligarquia que se vendem como o novo, quando na verdade não foram e não corresponderam àquele perfil traçado. O que ocorreu foi uma cortina de fumaça, à medida que os candidatos abusaram de seu poder econômico, os candidatos fizeram uma propaganda antecipada e abusaram dos meios de comunicação, eles criaram uma realidade fictícia que não correspondia ao real perfil deles, e isso foi suficiente para alterar o resultado do pleito. Desse modo, dá de haver a condenação dos irmãos, deve ser mantida a condenação dos irmãos em primeiro grau e deve ser provido o recurso ordinário por eles manejado e desprovido o recurso ordinário manejado deve ser provido o recurso ordinário manejado pelo senhor Carlos Cunha, pelo senhor Marcos Sochi, pelo Partido Comunista, e desprovido o recurso manejado pelos irmãos Silva. Obrigada. Dentro do prazo regimental, encerrado aqui as sustentações orais, registro meus cumprimentos às brilhantes sustentações e, primeiramente, iria verificar com a nobre turma julgadora se haveria algum questionamento a ser feito aos causídicos que, ora, realizaram suas sustentações orais, ou se preferirem, aqui faço também um questionamento, se passamos primeiro a palavra à parte contrária para realizar sua sustentação oral e ao final nós podemos concluir e dirigir as perguntas. O que vossas excelências entendem a respeito? Doutora Thalita, por uma questão de ordem, pelo menos nas outras sessões que eu participei, essa interpelação era feita realmente durante as apresentações, né, dos advogados, até para verificar a questão de retomada, né, do discurso, digamos assim, do debate. Inclusive, eu acabei perdendo um timing durante a apresentação do Dr. Lucas, a sustentação do Dr. Lucas, e se fosse possível, eu gostaria então de agora utilizar esse momento. Posso prosseguir? Pode sim, eu também teria dois questionamentos, mas pode realizar. Eu verifiquei, Dr. Lucas, na sua sustentação referente à questão da gravação, né, daquele momento no restaurante envolvendo o candidato João Silva e, enfim, o senhor sustentou que, na verdade, a gravação teria sido da reunião, né, em público e várias pessoas presentes, e talvez tenha um lapso que, na verdade, a gravação teria sido com um mandatário numa sala fechada do restaurante. E se essa mudança de cenário traria algum reflexo à questão da ilicitude dessa prova? Então, só a sua explanação sobre essa questão, por favor. Não sei se também tem alguma complementação, os demais julgadores nesse ponto, para que a gente possa... Eu também gostaria de realizar um questionamento a respeito para que comentasse a respeito da previsão legal sobre os gastos de pré-campanha, que tratasse um pouco mais a respeito do tema, e sobre a questão da estabilização da demanda, do princípio da estabilização da demanda, se de fato, como ficaria a questão do cerceamento de defesa também com relação a esse ponto, que tratasse um pouco mais a respeito da matéria. Doutora Maíra, não sei se teria algo a complementar. Tenho. Mais uma colocação, na verdade, para os nossos nobres causídicos. Eu gostaria de apenas pedir esclarecimento, porque vejo aqui que eles defendem, né, também o Partido Comunista, que eles trouxessem à tona um pouco da legitimidade do partido que, ora, eles representam para a propositura da ação, né, que foi anteriormente ajuizada.
Acredito que sejam essas as indagações. Abrimos também uma breve complementação. Desculpe, deixa eu ouvir aqui. Peço licença aos senhores e às senhoras presentes nessa sessão, apenas para esclarecer que estamos contabilizando o tempo das perguntas feitas pelo painel à equipe 122, tanto o tempo de duração das interpelações quanto o tempo das respostas, que agora serão feitas pela equipe 122, uma vez que provocadas, e esse tempo será acrescido ao tempo comum da equipe 244. A comissão organizadora esclarece que as perguntas podem e devem ser feitas durante o tempo. Enquanto as equipes se apresentam, elas devem ser questionadas, encerrado o tempo. A orientação geral é que a equipe seguinte fale. Uma vez que houve esses questionamentos, que eles são importantes pela elucidação do caso, peço agora à equipe 122 que os oradores, pelo chat, se identifiquem sobre as respostas. Duas perguntas foram dirigidas a oradores específicos, uma não, especialmente a última feita pela juíza avaliadora doutora Maíra, para dar continuidade, enfatizando para a equipe 244 que a comissão organizadora cronometrou o tempo das interpelações e irá cronometrar o tempo de resposta. Esse somatório será acrescido a seu tempo. Equipe 122, um só orador pode responder as interpelações, ou vocês, como dividirão, temos aqui 3 questionamentos a serem feitos. Equipe 122 pode, por favor, esclarecer como irá proceder para responder as interpelações do painel de julgadoras. Equipe 122. Oradora Juliana, orador Lucas. Eu responderei ao questionamento sobre os gastos de pré-campanha, a questão legal dos gastos de pré-campanha. Sim. E o orador Lucas. As demais. Pois bem, então, na ordem, eu gostaria que, para mantermos a ordem, assim que encerrar minha fala, para que as julgadoras possam continuar, o painel de juízes possa continuar na condição de trabalhos, assim que encerrar minhas falas, o orador Lucas responde as questões, lembrando que se reporta que há juízas de uma corte, e, sem interrupção, a oradora Juliana também responde a pergunta conforme a distribuição por vocês agora feita. Tá bem? Agradeço pela compreensão de todos, é a nossa primeira competição e essa é uma rodada realmente que me sinto muito honrado de estar podendo presenciá-la. Que comece agora a equipe 122, cronometrando o tempo de suas respostas. Primeiro, o orador Lucas Gondim, depois, a oradora Juliana Neiva procederá com a resposta. A comissão se abstém de manifestar-se a partir de agora. Pode começar, orador Lucas. Excelências, agradeço pelos seus questionamentos e rapidamente passando pelos 3. Inicialmente, quanto à questão da estabilização da demanda, o fio condutor da segurança jurídica, nesse caso, como já decidido por este tribunal em outras ocasiões, será justamente o princípio do contraditório e o dever de motivação, como ocorreu no caso efetivo. Após a juntada dos novos elementos fáticos, a parte contrária pôde se manifestar. E é esse contraditório e o dever de motivação do juiz quanto à ampliação dos seus poderes instrutórios que garante a segurança jurídica. Quanto à questão da legitimidade ativa do Partido Comunista, vale ressaltar que a ARME foi ajuizada após a diplomação, ou seja, já estava extinta a coligação. O Partido Comunista não pode ter sua legitimidade ativa comprometida por compromissos políticos anteriores. Afinal, o direito de ação tem característica de direito fundamental, ainda mais quando interpretado em contexto com a autonomia partidária, que é um princípio de estatura constitucional. De modo não há que se limitar à legitimidade ativa do Partido Comunista nesse caso, além de que, ainda mais porque a ação foi ajuizada após a diplomação. Quanto ao estudo das gravações, pelo que me consta, salvo melhor juízo, há uma gravação principal referente a uma reunião do senhor João Silva com outros funcionários, a outra gravação que envolve o mandatário e um termo de declarações. São 3 provas que se reúnem para demonstrar o abuso do poder econômico nesse caso. A primeira gravação é uma reunião convocada pelo próprio João Silva enquanto proprietário do restaurante, faz uma enunciação voluntária, de modo que não há que se opor a qualquer flagrante preparado ou induzimento de resposta. Encerro minha arguição por aqui e passo a palavra ao representante dos recorrentes, doutor Juliano.
Excelência, eu agradeço seu questionamento, que me permite esclarecer que esta Corte decidiu, no julgamento do agravo de instrumento número 7786, de relatoria do ministro Hugo Fernandes, que todos os meios de divulgação proscritos na campanha também são proibidos na pré-campanha. Desse modo, os gastos excessivos, do mesmo modo que são proibidos na campanha, também o são durante a fase da pré-campanha. Toda vez que há um uso abusivo, toda vez que os recursos econômicos são utilizados para retirar o equilíbrio do pleito, há abuso de poder econômico, conforme o julgamento desta Corte, no agravo no recurso ordinário do número 804483, de relatoria do ministro Jorge Mussi. Desse modo, o fato de os irmãos terem se utilizado do seu poderio econômico para desequilibrar o pleito desde a pré-campanha já configura uma violação, ou já configura abuso de poder econômico. Agradecemos aos esclarecimentos, sendo registrado o tempo para fins de compensação com relação à parte adversa. Acredito que estejam todos satisfeitos aqui dos avaliadores. Podemos prosseguir, então? Nesse sentido, ato contínuo, já damos a palavra aqui, já é aberta a palavra, para que os representantes dos senhores José Silva e João Silva tomem a tribuna para que possam realizar suas sustentações orais pelo prazo regimental. Boa tarde, excelentíssimas representantes dessa corte. Boa tarde, vossas excelências. Boa tarde a todos os presentes nessa respeitável tribuna. Eu sou a doutora Débora Souto, eu sou advogada de defesa pelo escritório Peron e Simon Advogados Associados, e juntamente com o meu parceiro de profissão, o Dr. Pedro Arthur Fernandes, estaremos atuando nesta sessão como a defesa do senhor João e do senhor José Silva. Para tanto, eu gostaria de ressaltar que os fatos que narraremos aqui hoje trata-se de uma grave violação ao princípio da democracia representativa, uma vez que destituiu de cargo o governador eleito com 68% dos votos válidos e o deputado federal mais votado do Brasil. Para expor essas violações e em razão aos princípios que regem o nosso ordenamento jurídico, as legislações e também as jurisprudências deste tribunal, começarei falando sobre os breves relatos dos fatos e em questões que tangem as preliminares deste recurso. No entanto, Pedro Arthur irá retomar falando sobre o mérito e também sobre os pedidos que nós temos nesse recurso. É importante ressaltar que a demanda que nós temos aqui hoje trata-se de 3 ações de investigação judicial eleitoral. E nessas 3 ações foram reunidas indevidamente uma ação de impugnação de mandato eletivo. Ademais, os polos ativos relacionados a essa ação são o Carlos Cunha, Marcos Rocha, o Partido Comunista e o Ministério Público. E tendo como polo passivo as alternações entre o senhor José Silva, o senhor João Silva e o partido que eles fazem parte, que é o Partido IG. No que tange a primeira preliminar, que eu gostaria de ressaltar, apesar das várias que nós conseguimos encontrar no decorrer do caso, vamos minuciar algumas que acreditamos que mereçam mais uma observância. E a primeira delas é em razão da ausência de litisconsórcio passivo necessário. Foram ajuizadas 3 ações, e nessas 3 ações de investigação eleitoral, constamos que houveram irregularidades em relação ao litisconsórcio passivo necessário, mas eu gostaria de evidenciar em relação ao o vice-governador da chapa governamental. Por quê? Nós temos uma súmula desse respeitável tribunal, que é a súmula 38, que fala sobre essa necessidade e sobre o quanto é necessário o titular e o vice da chapa majoritária estarem arrolados como polo passivo. E dessa forma, não havendo o vice como polo passivo, vai prejudicar todo esse deslinde processual no que tange por não haver esse contraditório de todos os litisconsórcios supracitados. E, ademais, também é importante que seja ressaltado
que existe um prazo para que haja esse ajuste de regularidade, que é o prazo da diplomação, e mesmo assim ele não houve esse ajuste. O segundo ponto de nulidade é em razão da ação de investigação judicial eleitoral, que foi protocolada por Carlos Cunha também, e foi antes do registro de candidatura. É importante que a gente tenha em mente que não se trata de que os fatos anteriores a esse registro de candidatura não sejam apurados. Nós defendemos, acreditamos que precisam ser apurados, mas que seja respeitado o termo inicial para que haja o protocolo da ação. Conforme a interpretação que temos do artigo 22 do inciso 14 da Legislação Complementar 64, que é regida nesse tribunal no recurso 10.520 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, é contabilizado como prazo de termo inicial para o protocolo de ação de investigação judicial eleitoral o registro de candidatura. Portanto, solicitamos que seja acolhido em razão do entendimento da própria jurisprudência deste egrégio tribunal e os atos praticados sejam considerados nulos. Um outro ponto a ser destacado é em razão do aditamento tardio do MP, que ele, além de violar o artigo 329 do inciso 2 do CPC, também viola uma jurisprudência que temos aqui nessa corte, que fala sobre a impossibilidade do aditamento posterior à citação e ao despacho saneador. E o aditamento protocolado pelo MP, além de ter sido ajuizado após o despacho saneador e após a citação, foi após a fase instrutória. Em razão disso, cerceia o contraditório e a ampla defesa, que são garantias constitucionais contidas no artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, em respeito às regras processuais, solicito que seja declarado nula os atos processuais. O outro ponto a ser tratado diz respeito à eficácia imediata do acórdão de cassação de mandato. Por quê? Porque é necessário que seja observado, o parágrafo 2º do artigo 257. Esse parágrafo, ele diz respeito aos casos de exceção em que o acórdão deve ser considerado, deve ser suspenso quando tramitado no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, quando ao acatar essa eficácia imediata do acórdão, além de violar essa exceção que é postulada no parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, também viola o princípio da autenticidade eleitoral, porque põe em xeque a soberania popular, destituindo governador e deputado federal eleitos. Portanto, aqui nós pugnamos para que seja reconsiderado e avaliado a exceção contida em tal artigo e que seja reconduzido aos seus respectivos mandatos o senhor José e o senhor João Silva. No mais, é necessário colocar também em evidência em relação à reunião das demandas, uma vez que todos os argumentos trazidos pela parte acusatória, eles também podem ser utilizados para falar exatamente o contrário. Por quê? O que temos é que realmente há essa necessidade dessa demanda quando se tratam de produtos iguais, mas o que temos na ação de impugnação de mandato eletivo não é o mesmo produto contido nas outras 3 ações de investigação judicial eleitoral. E no que faz isso, é importantíssimo que a gente ressalte que tais procedimentos, quando vão em razão do artigo 96b, também levam em consideração a celeridade processual e a economia processual. E nós não vamos ter isso juntando a ação de impugnação de mandato eletivo, que deve sim correr por caminho próprio, e se caso haja a necessidade de provas, pelas provas contidas nas demandas anteriores, há outros aparatos processuais que podem ser utilizados. No mais, gostaria de passar a palavra ao Dr. Pedro Arthur, para continuar as questões que dizem respeito ao nosso...
Agradeço, doutora André. Antes da manifestação do doutor Pedro, pediria um esclarecimento, verificar se as nobres julgadoras também teriam um esclarecimento a respeito dessa última parte que Vossa Excelência colocou a respeito da reunião dos processos do artigo 96, a respeito da conexão, 96b, a respeito da conexão sobre as demandas, com relação aos fatos aqui discutidos, se falasse brevemente a respeito da legislação pertinente. A legislação Mas tem algum questionamento também, me desculpe. Desculpa. Estou satisfeita. Obrigada, doutora. Ok, muito obrigada pela pergunta, excelentíssimo. Esse artigo, ele dispõe, o artigo 96b, ele vai dispor que as reuniões, quando elas possuem o mesmo polo processual, quando elas possuem essa paridade entre os fatos narrados na ação, entre as causas de pedir e quais são as provas citadas, elas sejam reunidas. Portanto, acreditamos que não há nenhum óbice em relação à reunião das 3 ações de investigação judiciais eleitorais. Entretanto, quando chegamos à parte de ação de impugnação de mandato eletivo, há uma pequena diferença. O polo processual não é diferente, a ação também é diferente, elas tratam de coisas que são diferentes, uma vez que a ação de mandato a ação de impugnação de mandato eletivo é justamente em razão de cassação, e quando temos em razões da questão dos argumentos também utilizados, nós temos pelo menos 7 argumentos no processo de ação de investigação eleitoral. E quando temos a outra parte, a de ação de investigação de mandato eletivo, nós vamos ter apenas um, que é uma suposta fraude que foram trabalhadas no mérito. No mais, agradeço a pergunta. Boa tarde. Satisfeito, agradeço o esclarecimento. Passamos a palavra ao doutor Pedro. Obrigado, Excelência. Excelentíssimas representantes da Corte. Passamos, então, agora à análise das questões de mérito. Em um primeiro plano, então, a defesa gostaria de trabalhar aqui a questão da captação ilícita de sufrágio, que tem a sua previsão legal lá no artigo 41A da Lei das Eleições, segundo a qual, para a configuração dessa ilicitude, é necessário que o fato tenha ocorrido de um período do registro da candidatura até o dia das eleições. No caso em tela, ficou demonstrado nos fatos que a alegação de captação ilícita de sufrágio ocorreu no dia 20 de agosto de 2022, quando o pedido de registro de candidatura dos nossos clientes só foi ser realizado no dia 25 de setembro de 2022. Portanto, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio. Além disso, ficou demonstrado a fragilidade do acervo probatório apresentado, visto que a gravação ambiental já foi, inclusive, declarada ilícita no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Sem contar com o fato de que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração de captação ilícita de sufrágio, quando há um ato realizado por terceiro, há de se restar comprovado um liame de conexão de ciência ou de consentimento do candidato e o terceiro que realizou a ação, o que, no caso, não foi demonstrado. De acordo com a jurisprudência, inclusive, a gente não pode se basear em suposições para alegar algo do tipo. Passando, então, à questão da propaganda eleitoral antecipada, o artigo 36A da mesma legislação, a Lei das Eleições, traz algumas ações que podem ser feitas, sim, durante a pré-campanha, as quais não são caracterizadas uma propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja um pedido explícito do voto, que corresponde justamente às ações tomadas pelo nosso cliente, que são aquelas que estão previstas nos incisos 1, 5 e 6, correspondentes à realização de eventos, entrevistas em rádio, divulgação de suas propostas em plataformas de redes sociais. No caso em tela, então, só houve, de fato, uma busca por se divulgar a pretensa candidatura e os ideais dos candidatos. E, de acordo com a jurisprudência deste tribunal também, a campanha abusiva é aquela que vai para além de uma mera divulgação de ideias,
chegando-se a se aproximar de uma campanha eleitoral de fato, uma propaganda eleitoral de fato, o que não aconteceu no fato. O terceiro ponto seria a questão do abuso de poder econômico e os gastos pré-eleitorais e eleitorais. É sabido por Vossas Excelências que inexiste uma regulamentação específica quanto aos gastos pré-eleitorais. No entanto, nossos clientes, ainda que sem a obrigatoriedade de discriminação quanto a estes gastos, prestaram todas as informações quanto a eles durante sua prestação de contas, que nós devemos ressaltar aqui foi aprovada, ainda que com uma ressalva, para a qual já foi imputada a devida sanção de um valor de R$3.000. Logo, se a prestação de contas foi aprovada no âmbito da Justiça Eleitoral, não há que se falar em fraude. Além do mais, se nós fizermos uma conjugação do que prevê a Lei das Eleições, a Lei 13.488 de 2017 e o que foi divulgado por esta Corte Superior, os dois candidatos juntos teriam um limite de gastos que somados corresponderiam a R$11.600.000. E o valor alegado pelo Ministério Público de que haveria uma extrapolação de tal valor foi de R$8.000, o que corresponderia então a 0,07% desse valor. O que corresponde a um valor ínfimo que, se levarmos em consideração aqui a questão da gravidade de conduta, ela não restará configurada, se levarmos em consideração, estivermos atentos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além do mais, essa questão também foi suscitada... Doutor Arthur, peço que conclua a sua sustentação devido ao tempo, então peço que conclua a sua sustentação agora para finalmente o pedido. Agradeço. Certo. Além disso, outra questão suscitada foi a questão do abuso de poder, para a qual não existe uma legislação específica e não existe um consenso na jurisprudência, que, apesar de já ter acatado essa figura, em alguns casos, precisou conjugá-la com outras modalidades de poder. E, no caso em tela, a acusação não promoveu essa relação entre outras modalidades de abuso de poder. Além disso, para o uso indevido dos meios de comunicação, é necessário que reste demonstrado que houve uma forte influência na decisão do pleito eleitoral, que de forma alguma foi demonstrado. E, além de que não existe também uma legislação dizendo da possibilidade de cassação de mandato em razão da divulgação de fake news pelo eleitorado. Inclusive, para tal alegação, foram apresentados 15 prints de divulgação de fake news para um total de um eleitorado de mais de 7 milhões de pessoas. Então, há uma cabida aí de desproporcionalidade. Além disso, voltando um pouquinho à questão do abuso de poder econômico, da fraude dos gastos eleitorais, que foi também trazida pela ação de impugnação de mandato coletivo, o Partido Comunista não trouxe nenhuma prova, não arrolou testemunhas, não narrou muito bem os fatos, certo? Fácil exposto, então, os requerentes... Apenas para esclarecer, ainda há 3 minutos, que é com relação a outra questão, então, Vossa Excelência ainda tem 3 minutos para concluir a sua apresentação. Eu gostaria apenas também de aproveitar a interrupção e colocar, só ao final, se pudesse também tratar a respeito dos limites de gasto na pré-campanha e o entendimento do tribunal a respeito. Se alguma das julgadoras também tiver algum outro questionamento nesse prazo, que acredito que vá mesmo. Qualquer necessidade de interrompermos. Então, voltando à questão do abuso de poder religioso, é importante ressaltar que não houve apresentação de provas robustas. Foi apresentado apenas um vídeo que foi anexado pela denúncia anônima do Ministério Público, que pode ser facilmente manipulado. E, em relação ao uso indevido dos meios de comunicação, ressaltar que não foram trazidas aos autos evidências de que, de fato, ocorreu um prejuízo, né, um impacto à lisura do pleito eleitoral, de que, de fato, isso, de alguma forma, tenha afetado o andamento das eleições.
Face ao exposto, então, os recorrentes, os senhores João José Silva, ratificam aqui os pedidos de conhecimento e de provimento do recurso ordinário em questão, para que haja a apreciação das preliminares, né, e as matérias nelas suscitadas impliquem na anulação, da decisão do Tribunal Regional Eleitoral e, em caso de não acolhimento, mediante a improcedência das ações no que se refere ao seu mérito, que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral seja revista no âmbito desta Corte Superior, para que os candidatos sejam declarados elegíveis e que sejam reconduzidos aos seus devidos cargos para os quais foram democraticamente eleitos, de deputado federal e de governador, a fim de que sejam resguardados seja resguardado o princípio da soberania popular, do qual nós temos certeza que esta Corte não será negligente e não deixará despercebido, com toda certeza. Dito isto, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, podermos expor nossas teses, nossos argumentos e a nossa defesa em favor dos nossos clientes, dos senhores João José Silva. Obrigado. Excelência. Agradecemos aqui também as brilhantes sustentações realizadas por parte dos representados. Antes de passar a réplica, gostaria de registrar também, pela participação de todos os que têm aqui exposto os temas, suas razões. De fato, é um momento de um certo nervosismo, mas todos se saíram muito bem, conseguiram expor os motivos que estavam ali devidos, né, necessários para a defesa de cada uma das partes, se colocando adequadamente. Então, fica aqui o registro e parabenizando-os pelas exposições. Nesse sentido, caso haja algum outro questionamento por parte das avaliadoras, se não, nós já vamos passar agora à fase de réplica, pelo prazo regimental também, iniciando-se, então, acredito que será a doutora Juliana, por favor, não sei se estou equivocada, é a doutora Juliana, certo? Então não, Lucas Gondim, que fará... sim. Então, passo a palavra ao doutor Lucas para que realize a sua réplica aqui pelo prazo regimental. Muito obrigado, excelência. Aproveito essa réplica inicialmente para aduzir que a dicção do artigo 96 das definições fala para a reunião de ações, fala de mesmo fato, esta é a dicção, mas a jurisprudência deste tribunal já considera possível a reunião diante de fatos idênticos ou similares. No entanto, ainda que não houvesse qualquer conexão entre as ações, elas poderiam ser reunidas pelo mero risco de decisões conflitantes, dada a aplicação subsidiária do artigo 56, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quanto às defesas de mérito, excelências, quanto à questão da pré-campanha, algo crucial no caso de questão, é importante fixar que todos nós somos pré-candidatos. O período de pré-campanha não possui uma delimitação muito rígida, material ou temporal. É por isso que a jurisprudência deste tribunal, em vários precedentes, destacou aqui o recurso ordinário 601619 Mato Grosso, relatoria do Michel Fernandes, dispõe que o gasto tem que ser um gasto módico, o gasto acessível ao pré-candidato médio. Caso contrário, nós temos uma efetiva queima da largada da corrida eleitoral. Ora, como bem aduziu a defesa, o limite total de campanha era 11 milhões e 600 mil para ambos os candidatos. Na pré-campanha foram gastos 2 vezes o que gastou na campanha. Por uma regra de 3, temos que na pré-campanha gastou 7 milhões de reais, excelência. Não é um gasto módico. Foram realizados 75 encontros presenciais, uma média de 1 a cada 3 dias durante o primeiro semestre. Trata-se de efetiva, de antemão, já se quebra a paridade de armas, como bem firmou o ministro Wagner neste precedente que acabei de mencionar. Excelências, é que a inexistência de regulamentação específica em relação à pré-campanha, ou mesmo a ausência de pedido explícito de votos, não podem servir como um salvo-conduto para os abusos eleitorais, excelências. À luz do princípio republicano, à luz do Estado de Direito, a ausência de uma regulamentação específica não pode significar que tudo vale. É por isso que ocorreu sim o abuso do poder econômico e a propaganda antecipada durante a pré-campanha, como já é enunciado nos diversos precedentes citados.
Encerro minha colocação aqui, excelência, do conceito de gravidade, que é o aplicado nesta corte e o exigido pela legislação. Traz um conceito qualitativo, que reúne como figuras, por exemplo, a má-fé, a ilegalidade. E do caso em questão, a má-fé é clara, a intenção dos candidatos de queimar a largada da corrida eleitoral. A gravidade das fake news está no meio propagado. Usa-se um meio ilícito para propagar algo de fácil viralização. Aí está a gravidade. Excelências, o direito eleitoral não visa proteger o direito subjetivo de alguém ao mandato, mas sim a resguardar a rigidez da precisa equação voto-representatividade. É por isso que elementos subjetivos como conhecimento do candidato, participação do candidato em listas eleitorais, não têm qualquer influência sobre a cassação, mas apenas sobre a aplicação de sanção de elegibilidade, como já decidiu esse tribunal. Dado o estímulo do meu tempo, excelências, requeiro a manutenção do acordo recorrido do Tribunal Regional do Paraná e o desprovimento do funcionário no legislatura de Conselho. Muito obrigada, doutor Lucas. Passo a palavra agora aos representados, aos causídicos representados, para o oferecimento para as razões de réplica a serem agora expostas. Boa tarde, excelentíssimos representantes desta corte novamente. De antemão, gostaria de ressaltar que os senhores João e o senhor José Silva, ao fazer as suas prestações de contas, eles englobaram, inclusive, os gastos na pré-campanha. Então, não se trata, quando houve essa extrapolação de R$8.000, é conjuntamente os gastos da campanha e da pré-campanha, conforme dito no caso. Ademais, eu gostaria de dizer que é importante que a gente haja qualquer relação no que tange ao disparo de fake news de autoria. Isso não é visto no caso que nós temos em questão, uma vez que não há solicitação, não há pedido que envolva o governador e deputado federal eleito aos disparos de mensagem por seus eleitores, e não há qualquer previsão legislativa eleitoral ou que seja utilizada como subsidiária para que seja considerada a cassação de mandato eletivo por voto popular em razão de benefício dessas fake news disparadas por eleitorado. No mais, eu gostaria de ressaltar que todas essas questões, elas passam muito por questões de jogo político e sobre algumas acusações até mesmo fantasiosas, trazendo inovações a essas razões recursais que não são vistas no restante do processo. Portanto, por uma medida de segurança jurídica, solicito aqui que seja acolhida as preliminares e caso em questão de rejeição, que seja reformado o mérito do acórdão, que não foram procedentes, que foram considerados procedentes, e que seja reconduzido tanto o senhor João quanto o senhor José Silva aos seus respectivos mandatos eletivos. Obrigada a todos e boa tarde. Agradeço pelas sustentações orais, registramos aqui a conclusão das apresentações. Como exposto inicialmente, também fica aqui meu registro pela alegria da composição dessa colenda Câmara Julgadora ser toda composta por mulheres, assim fosse a representação também do nosso Tribunal Superior Eleitoral com maior representatividade feminina perante a Corte. E então é um incentivo aos alunos também e alunas em especial que sigam por esse caminho e que esperamos aqui como hoje avaliadores, no futuro encontrá-los como julgadores e julgadoras. Fica aqui esse meu registro, parabenizo novamente as equipes, aos causídicos aqui que trouxeram seus argumentos, com base na legislação, jurisprudência, fazendo ainda com essa dificuldade de trazer uma emoção aqui à presente sessão, que muitas vezes também a importância da entonação, de se colocar e enfatizar os pontos que entenderam mais importantes para que houvesse ali o sucesso
das defesas de cada um dos lados que foi apresentado. Nesse sentido, abro também a palavra às demais avaliadoras, julgadoras, para que façam suas considerações também. Doutora Adriana, depois excelentíssima doutora Adriana, em seguida da excelentíssima doutora Maiara. Obrigada. Grata pelo espaço, é uma satisfação estar aqui, e eu acho que vale registrar que é um momento rico não só para os acadêmicos, mas para nós que estamos exercendo essa função de avaliadores, julgadores, né? É muito bonito ver esse debate e o desenvolvimento de vocês, e gostaria de fazer alguma referência até ao desenvolvimento dos trabalhos, a primeira dupla, né, a primeira equipe, e eu acho que um ponto muito bacana foi a harmonia dos dois, estavam, né, muito harmônico e assim, é muito equivalente, né, a preparação de vocês, então mostraram muito preparo, tá? Firmes no que estavam falando, conhecimento da legislação, da jurisprudência, com uma pesquisa muito rica, e inclusive o Lucas, que teve problema, né, de conexão, poderia ter ficado nervoso na retomada, mas conseguiu manter a linha, então realmente parabéns para a equipe. A segunda dupla, então a Débora e o Pedro, acho que a palavra que define eles é calma, né? Muito calmos também, mas passam na segurança. Isso já demonstra também realmente a preparação prévia. E apenas uma dica para o Pedro, se ele puder colocar um pouquinho mais de entonação na voz, vai agregar a explanação dele. Eu tive que aumentar aqui um pouquinho o volume para conseguir ouvir melhor a fala. Então é isso, um prazer estar aqui com vocês. E devolvo a palavra à nossa presidente. Muito obrigada, doutora Adriana. Então, já em seguida, excelentíssima doutora Maíra, para suas colocações finais. Obrigada, doutora Thalita. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar do lado daqui hoje na condição de avaliadora, e gostaria de falar para os membros das equipes, né, para os 4, dizer a minha felicidade de vê-los aqui, porque como professora também, quando o professor vê um aluno interessado e com tanta capacidade como os 4 demonstraram, né, tanto interesse pelo direito eleitoral, que a gente sabe que por vezes ele não é matéria na faculdade, e buscar o conhecimento, dar a cara a tapa, participando de uma competição, do nível dessa competição, por si só eu já tenho que elogiá-los e dizer o quanto eu realmente fico feliz de ver que tem estudantes tão bem qualificados e que, acima de tudo, aceitaram o desafio, correram atrás e estão aqui, né, defendendo seus pontos de vista, estudando direito eleitoral, e isso muito me deixa feliz. No mais, quero dizer que os 4, independente de qualquer coisa, já são vitoriosos por estarem aqui, e espero, como disse Vossa Excelência, doutora Thalita, a faculdade, assim, quando a gente pisca, passou. E eu espero que em breve vocês também estejam do lado daqui, enquanto profissionais capacitados, e que continuem, né, como estudantes, e depois, quem sabe, ainda uma atuação no direito eleitoral. Obrigada, doutora Thalita. Agradeço, doutora Maíra, pelas palavras. Eu vou só pedir uma confirmação aqui dos nossos nobres e tão prestativos servidores, Daniel e Laila, se podemos, então, dar por encerrado aqui como fica a participação da sala, se ficaríamos só aqui os julgadores. Vou confirmar com eles brevemente. Mandei já uma mensagem, vou verificar se eles estão nos ouvindo também. Olá, doutora Thalita. Em nome de toda a comissão organizadora, agradeço às nossas 3 juízas, como bem dito, um painel de mulheres potentes, incrível. Agradeço primeiro às competidoras, a Débora e a Juliana, né? E, em segundo lugar, ao Lucas e ao Pedro. Foi uma rodada extraordinária, me sinto muito honrado de ter assistido essa rodada acontecer. Diz muito sobre o que esperamos que seja a Electoral Multi-Court Competition. Pedimos às juízas avaliadoras que procedam com o preenchimento do formulário de avaliação, conforme o link que foi encaminhado, em até 15 minutos após finalizada a rodada, né? Vocês
devem ter recebido este link, caso não, entre em contato que a gente passa. E é isto. Doutora Thalita, fique à vontade para encerrar a rodada. E, mais uma vez, agradeço a todas e todos e espero, aí agora me dirigindo um pouco mais aos competidores, que vocês consigam extrair dessa experiência exatamente aquilo que tem que ser extraído, né? O crescimento, o estímulo ao aprendizado, a vontade de se aprofundar ainda mais no direito eleitoral. Muito obrigado a todos e, doutora Thalita, conforme sua liberalidade, pode encerrar os trabalhos desta rodada oral tão incrível. Muito obrigado. Cumprimento a todos os presentes. Registro a enorme satisfação de estarmos aqui presentes num evento tão bem organizado, com tantas entidades importantes, promovendo o direito eleitoral, que é uma paixão aqui de todos os envolvidos, por todas essas suas peculiaridades, pela sua celeridade, pelo seu impacto no nosso dia a dia. Espero que todos continuemos estudando e nos debruçando sobre a matéria. Agradeço então e encerro a presente sessão, desejando boa sorte a todos.